E é por isso que a gente precisa de um gastro para poder nos ajudar, né? Uma pessoa que entenda, né? Muitas vezes um pediatra, um endocrinologista, um médico que possa nos orientar em relação a isso. E hoje nós temos aqui o Dr. Jefferson Calil, gastroenterologista, que a gente só fala gastro para economizar, né? É o termo mais comum, né? Porque quando vai para o estômago para seguir o curso normal, precisa que tudo seja saudável para que esse aparelho funcione bem. Perfeito. Rita, boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. E a obesidade infantil é uma coisa que há um tempo atrás a gente não ouvia tanto falar. Verdade. E é uma coisa que vem junto com os adultos, né? Tem a ver muito com os hábitos, né? A obesidade, ela tem um componente genético, que é intrínseco, que é uma coisa que vem de dentro da gente, que a gente não muda. Então tem algumas pessoas que a gente fala, come um pouquinho e já engordam. E aqueles que comem um monte e também não engordam. Então tem essa questão genética muito forte. Mas o fator ambiente mudou muito, né? Se nós olharmos nos últimos anos, a nossa vida como adulto, e especialmente a das crianças, teve uma mudança muito radical, né? Desde do quanto a gente se movimenta, desde a nossa alimentação, os alimentos que nós comemos, né? A pandemia também colaborou para que as crianças ficassem mais paradas, mais em casa, no videogame, no computador ou no celular, porque não podiam nem descer no prédio ou brincar na rua. Então isso fez com que as crianças também perdessem essa atividade física, que naturalmente na criança ou na escola tinha essa atividade, tinha esse movimento, né? Isso também ajudou, além da alimentação. Sem dúvida, sem dúvida. Os 4 pilares, né, que a gente fala para ajudar essas crianças é justamente o que você colocou. É a motivação, a gente vai comentar, a alimentação, a prática de atividades físicas, que é exatamente isso, e o fator psicossocial, que também tem essa questão da pandemia, né, das pessoas estarem ansiosas, inseguras, com medo. E isso acaba descontando nos alimentos, se movimenta menos, né? Porque não pode sair, porque não pode brincar, né? Então, sem dúvida, teve um aumento, assim, um prejuízo para a saúde das pessoas, não só do próprio vírus, mas um prejuízo emocional, um prejuízo na obesidade, né? Isso é. E agora, com esse fim de pandemia, aí as pessoas já estão se vendo com um peso um pouco maior e com menos ânimo para fazer as atividades físicas. Exatamente, Rita. As crianças também são assim? Igualzinho. As crianças, né, elas veem o que os adultos fazem. Então, é um reflexo, né? Tem uma frase famosa que diz que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, e as crianças são muito observadoras. Por mais que a gente não perceba, elas estão ouvindo, elas estão vendo o que nós fazemos. E elas repetem aquilo. Uma coisa muito interessante, quando a gente fala da obesidade infantil, é que muitas vezes ela é negligenciada. As pessoas não valorizam. Por exemplo, quando a gente vê um adulto gordinho, a gente pensa em saúde, bem-estar, nos problemas de saúde. Mas quando a gente vê uma criança, muitas vezes a gente acha, é cultural isso, a gente acha, é fofinho, é legal. E quando a gente vê uma criança mais magrinha, tem essa cultura de que é doente. Tá doente. Né? E não é, né? Não é. Tanto que a gente usa alguns parâmetros que são curvas populacionais, e a gente vê a porcentagem, a relação da altura com o peso da criança e coloca ali. Se tiver dentro, não tem problema nenhum a criança ser magrinha, né? Então, às vezes a gente olha, é muito comum isso, né? Especialmente os nossos avós, as pessoas de um pouquinho mais de idade, tem isso, que olha a criança magrinha e fala, é muito magrinho, precisa dar comida, né? Não, é uma criança saudável. Se ela estiver apresentando o crescimento, a curva de peso, não fazer nada, né? O que preocupa são as crianças que estão subindo, né, nessa curva de peso, né? Estão subindo rápido e estão acima dessa curva de peso. Subindo rápido e diminuindo rápido também, né? Essa oscilação é muito ruim, né? Hoje a gente quase não tem tanta... Ainda temos, em países mais humildes como o nosso, a gente ainda tem situações de fome e tudo, mas não é o mais comum. O mais comum é o excesso de alimentos que nós temos e a alimentação errada, né? E a gente vê isso vindo para as crianças. E as crianças, elas sofrem dos mesmos problemas dos adultos. Olha que interessante, às vezes a gente não tem isso, a gente acha que a criança gordinha não tem nada, ela é saudável, né? A gente vê um adulto mais gordinho, a gente fica preocupado, mas a gente olha para a criança e não. As crianças também têm diabetes, as crianças também têm pressão alta, as crianças também têm apneia do sono,
As crianças também têm gordura no fígado, que é a esteatose. Aparece pedra na vesícula por causa do aumento de peso. As crianças também têm aquela gordura que forma placas nos vasos. Então já começa a formar aquela plaquinha no coraçãozinho que pode desenvolver um infarto lá na frente na criança. Uau! Impressionante. Isso são coisas novas. Então, quando a gente olha a criança, a gente já vê que essa criança pode estar doente acima do peso. Muitas vezes começa com essa desinformação, né, que a gente acha que não é um problema de saúde, e é um problema de saúde. Foi o que você falou, procurar um pediatra, procurar um endocrinologista infantil, um gastropediatra, procurar um especialista nessa área para começar a orientação e ver se a criança tem algum problema, né, e começar a tratar isso. Porque é uma coisa que você colocou, aquela criança que é gordinha na infância, se a gente não fizer nada, vai ser um gordinho quando for adulto. Né? Mas... E o problema não é ser gordinho ou gordinho, o que a gente está colocando é a saúde. O que nós estamos focando hoje aqui é a saúde. São muitas complicações que advêm dessa obesidade. Agora, você falou uma coisa assim, alimentos errados. O que é comer errado? O que é o alimento errado? A gente sabe, mas vamos reforçar? Sem dúvida. Ita, alimentação, a gente fala em alguns hábitos errados. Vamos falar um pouquinho de alimentação, que para o pessoal de casa é muito legal, para pensar nisso. Faça uma reflexão. Por exemplo, o que está associado à obesidade, especialmente infantil? Comer fora de casa. Porque quando a gente come fora de casa, a gente muitas vezes tem um alimento que já vem pronto. A gente não sabe o que foi feito, o que foi posto. A gente vem aquilo e aceita. Quando a gente prepara em casa, a gente pode pôr um pouquinho menos de óleo, um pouquinho menos de sal, preparar um alimento um pouquinho menos calórico, com menos gordura, né? Escolher uma carne um pouquinho mais magra. Então, a gente tem essa opção de escolher. Refeições. Uma coisa muito interessante, a obesidade está associada às pessoas que não tomam café da manhã, que pulam o café da manhã. Interessante. Olha, isso é interessante. Isso é um dado super interessante. Porque eu não consigo sair de casa sem comer de jeito nenhum. E tomar o café da manhã, um bom café da manhã, com proteína, com fibra, a gente vai falar um pouquinho dos alimentos. Isso ajuda a prevenir a obesidade. Também, olha que interessante. Fala assim, mas a pessoa está comendo mais. Sim, está comendo mais. Outra coisa... Mas está comendo certo. Exatamente. Tem um ditado chinês que fala que a saúde e a doença entram pela boca. Então, a doença entra, mas o bem-estar também. Então, a gente comer certo também traz bem-estar, saúde, qualidade de vida, né? E outro hábito interessante, as famílias que comem juntas, sentam juntas para comer, têm menos obesidade do que aqueles que comem em horários diferentes, em ambientes diferentes. Na frente da televisão, no quarto. No quarto. Então, quando reúne a família para comer, as famílias que almoçam juntas, que jantam juntas, têm menos obesidade. Olha Esse é um dado interessante também. Eu também gostei. Um outro dado interessante, é diminuir líquido com os alimentos, com a comida, né? Um outro dado, refrigerante e bebidas adoçadas, que é muito comum nas crianças. Meu Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas é uma pergunta super comum, mas o refrigerante é zero, ele é light, ele é diet. Né? Aí tem um outro problema do paladar, porque o doce na cabecinha da criança, ela acostuma com aquele doce e ela vai estar sempre buscando o alimento mais doce. Então não é o problema da baixa caloria. Né? A gente não vai nem falar do problema dos adoçantes, que pode causar nas crianças a longo prazo, que a gente não conhece o efeito. Mas assim, o problema é o sabor doce. Né? É uma coisa que eu falo que para criança, no adulto é mais fácil identificar, mas na criança é mais difícil. O açúcar, ele cria uma dependência química. E a criança, coitada, ela não tem isso. Porque ela começa a comer aquilo e o corpo dela vai pedindo. Então ela come um doce, depois ela vai querer doce, e vai querer doce. Tem várias explicações para isso. Tem uma explicação que é do cérebro, que pede isso, como uma dependência. Tem uma questão hormonal, que quando a gente come muito doce, sobe a insulina, cai depois, 2 horas depois, a gente tem vontade de comer de novo. Então a gente está sempre precisando de carboidrato, açúcar, para poder manter o funcionamento normal. Então, isso para a criança, tadinha, ela não sabe. Por isso que alguns pais, agora eu vou falar jogando aí para os pais, tem muitos pais que não dão absolutamente nada de açúcar, dão as frutas, o leite materno, as frutas, os legumes com um pouquinho de sal e etc, mas não inserem nada doce na vida da criança. Aí vai na casa da vovó, aí faz assim, vem cá, a vovó guardou para você.
Ou seja, muitos pais já têm essa consciência, já estão cuidando da alimentação dos filhos, já deixando que eles descubram muito tempo depois o que é o açúcar. Mas aí vem a madrinha, a avó, a tia e estraga o que os pais estão fazendo. Mas uma coisa legal é a criancinha maior, né? Dar autonomia para ela saber o que ela pode comer. Porque se a gente proíbe... Ensiná-la, né? Exatamente. Se a gente proíbe, fala que aquilo não é permitido, na cabecinha dela gera uma culpa quando ela come. Entendi. Gera aquilo, eu não vou poder comer, então acaba gerando uma ansiedade quando ela se depara com uma situação. Então saber que ela pode, mas um pouquinho e de vez em quando, com controle. E ela se controlar. Porque muitas vezes os pais colocam aquilo ali e a criança não pode sair. E os pais comem dentro de casa. Então os pais comem tudo errado e falam que a criança não pode comer. Não pode. A criança vê o pai e a mãe comendo e fala, eu não posso comer. Tomando aquele refrigerante de cola aí, mas a criança não pode, é só suquinho. Criança, não, é uma coisa que não pode, é o envolvimento da família nos hábitos, né? Então todo mundo, olha, vamos tirar o refrigerante de casa, vamos tirar aquele alimento mais calórico, né, que não faz bem, da família mesmo, e não tem para ninguém. Né? E não que é proibido. Uma coisa muito interessante também que você falou, que é a questão da punição. Quando a gente tira da criança, por exemplo, alguma coisa, algum alimento, uma guloseima, parece que a gente está punindo a criança. Não está punindo, não é punição. Aí quando a gente ama, a gente fala não. A gente tem que falar não, pôr o limite. E não é um limite externo, a criança aprender que aquilo não faz bem para ela. É que ela pode, não é proibido. Mas que com moderação, né? Tem outros alimentos, que o bem-estar dela. Então, tudo isso vai entrando... Vai conversando. Exatamente. Doutor, o senhor preparou, junto com a nossa equipe, uma tela, dando essas orientações, essas instruções. Vamos comentar a primeira tela, que aí o pessoal visualiza e ouve. Eu acho que vai ser muito legal. Podemos colocar a primeira tela? Quais as possíveis causas, então, da obesidade? Perfeito, vamos lá. Má alimentação. Então a gente tem alimentos com alta densidade calórica. O que é isso? Se a gente pegar 100 gramas de um alimento, e aí 99 gramas é açúcar. Isso é um alimento ruim. Né? O que é o ideal? Que tenha mais fibra, mais água. Então nesses 100 gramas, proteína. Então a saciedade vai vir do mesmo jeito. Eu vou ingerir 100 gramas, eu vou comer 100 gramas. Mas alimentos que não são tão calóricos. Então, fazer essa troca com a criança e ver dentro do que a criança gosta. Então, não é encher um prato de salada e falar, você só vai comer isso. Então, começa a brincadeira do brócolis. Minha menina adora brócolis, mas é o único que ela gosta, não gosta de mais nada. Então, vê o que a criança gosta. Começa com um, depois de uns 2, 3 meses, oferece um outro. Então, essa questão da alimentação é fundamental. Não adianta. Eu faço exercício, posso comer de tudo. Não! Tem que balancear as coisas. Sedentarismo. Atividade física, estimular as crianças para brincarem, sair de casa, que agora violência, praça, pandemia, tudo isso dificulta, né? Mas tentar botar essas crianças para fazer atividade. Aí as pessoas perguntam assim, o sedentarismo, quanto tempo é recomendado a criança ficar no tablet, no computador, no celular? Isso serve para nós adultos também. No máximo 2 horas por dia? No máximo 2 horas. E aí as pessoas perguntam para a criança, qual o tempo de atividade física, qual que é a recomendação, porque é difícil, é diferente do adulto, que a gente fala, vai para academia. Com a criança não funciona assim. Primeira coisa, a criança não tem que ver a atividade física como uma obrigação. Tem que ser uma atividade de lazer, né? Que ela vai, momento de brincadeira, tudo. A recomendação é 60 minutos por dia. E não precisa ser de uma vez. Então, vou colocar a criança, você vai ficar 1 hora ali. Não, pode ser 20 minutos. 20 minutos de uma outra atividade, 20 minutos de uma outra atividade. Então, fragmentar esses 60 minutos com atividades, jogar uma raquete, brincar de um pega-pega, né? Depende da idade da criança, né? Então... Hoje nós temos aqui a Marisa Magalhães, que é a nossa artesã de hoje, e ela disse para mim que ela ama beach tênis. E eu tenho visto, eu já fui lá no Aveiro aqui em Campinas para ver o que tem de criança jogando, o que tem de pais colocando as crianças para fazer aquilo que e elas se apaixonam realmente por uma atividade, mas tem que ser aquela que chama a atenção, que elas gostam de fazer, porque elas sempre vão ter prazer em fazer. Né? E o exercício, ele dá essa satisfação. A criança se sente bem. Os adultos, as crianças, quando a gente faz, a gente se sente bem, se sente tranquilo, né? Dá aquela sensação boa depois do exercício, né?
Então, isso de estimular as crianças dentro de atividades para as crianças e não estimular a competição, que é muito ruim. Às vezes a criança está acima do peso, ela vai para uma atividade competitiva e ela fica para trás e ela desestimula. Ela fala, ou uma atividade de alto impacto para a criança que está, por exemplo, pular corda, uma corrida, ela vai ter dor no joelho, às vezes vai ter dor. Vai ter um cansaço maior do que os outros. Às vezes machuca e desestimula o exercício. Então o ideal é começar devagarzinho, com atividades mais tranquilas, e a criança vai pegando gosto, vai brincar, correr, atividades que estimulem isso mesmo, a movimentação, né? Então a recomendação é 60 minutos, né? Privação do sono. O sono é super importante, né? Tem até uma música que fala que o sono alimenta os nossos sonhos, né? E é verdade. E o sono é isso, ele é reparador. Ele é reparador na nossa mente, ele é reparador no nosso corpo, ele é reparador nos nossos hormônios. Então o funcionamento nosso diário, para a gente ter disposição, o funcionamento do nosso apetite, do nosso trato gastrointestinal, que é o que vai na fome, na digestão, tudo isso depende de um bom sono. Então, ter a hora do sono, ter a rotina do sono, ter horáriozinho para dormir, deixar a criança dormir, evitar tablet, celular à noite, porque atrapalha... Estimula também, né? Atrapalha a qualidade do sono. Então, o pessoal, à noite, 1, 2 horinhas antes do sono, tira essas coisinhas, diminui ruído, diminui o ambiente. Não comer e deitar também atrapalha o sono, né? Dá umas 2 horinhas, uma refeição mais leve à noite. O estresse. Outro ponto ali. A gente pensa, mas criança tem estresse? É um estresse diferente, né? Que a gente fala, mas eles não se preocupam com conta, com horário. Eles têm o estresse da escola, eles têm o estresse da rotina, né? Às vezes de uma prova, dentre eles os próprios conflitos que surgem entre eles, né? Os adolescentes são os mais novinhos. Então tudo isso é um motivo para a gente ouvir as nossas crianças, né? Ouvir o que está acontecendo, né? A criança muitas vezes ela se fecha e aí ela não sabe expressar aquilo, acaba descontando na comida, ou uma depressão, ou algum problema. Então, o que a gente tem visto muito também. Então, conversar com a criança, com um amigo, o que está acontecendo, né? E tentar entender, ajudar. A genética é algo que nós herdamos e não tem como mudar. Isso aí. E tem uma coisa muito curiosa, isso é da evolução do ser humano, nós acumularmos gordura. Porque antigamente a gente não tinha essa disponibilidade de alimentos. A gente comia, tinha lá a caça, aquilo ali. O fast food era o animal que passava correndo para ele correr atrás, né? Esse era o fast food. Então nós tínhamos que comer, guardar e esperar a próxima refeição, que a gente não sabia quando. Verdade. Depois da revolução verde, né, dos fertilizantes, que a gente tem essa abundância de alimentos, então assim, a genética hoje a gente está um pouquinho para trás. E os medicamentos também, né, que não são tão comuns na criança, mas os corticoides, alguns anticonvulsivantes, são alguns remédios que acabam influenciando o ganho de peso, né, na criança. Só para a gente não deixar sem resposta, claro. A Maria das Dores. Maria das Dores, ela diz assim, tenho um neto obeso e fico controlando ele com as comidas. Só gosta de pão, lanche, pizza. Minha filha já levou no médico, mas ele não emagrece. Boa tarde, muito legal a participação. Maria das Dores. Maria das Dores, boa tarde, muito legal a participação, muito comum. Sua pergunta é o dia a dia, né? Porque assim, já levou aquela... Provavelmente o que está acontecendo, né? Esses alimentos são mais gostosos, esses alimentos com certeza estão inseridos na rotina da criança. Então a gente tentar controlar isso, só o externo não funciona. Primeiro, a gente tem que colocar quem está ali junto, quem está com a criança no dia a dia. E mudar os hábitos dessas pessoas. Porque não adianta a família comer pizza e a criança falar, você não pode comer. Brócolis. Então, mudar a alimentação da família. Esse é o primeiro ponto. Envolver a família nisso. E também trazer a criança para entender isso, né? Porque você vai falar assim, você não pode comer. Aí ele vai ficar olhando, mas é gostoso, eu quero. Ele não entende aquilo. E substituir aquilo, né? E colocar essa criança para fazer atividade física, mudar a rotina. Isso não é fácil, né? Só a informação não é fácil. Precisa de uma motivação, precisa do envolvimento dos pais, da própria criança também, né? Olha, doutor, eu queria continuar conversando. Eu sei que ainda tinha mais uma tela para a gente conversar, né? Eu gostaria muito de poder continuar conversando com o doutor Jefferson Calil, mas já fica a continuidade desse tema.
Podemos retomar o tema da obesidade infantil? Com certeza, Rita. Esse é um tema, eu acho que é valioso, eu acho que a palavra é valioso, porque as nossas crianças estão adoecendo e a gente muitas vezes acha que não é nada, as coisas vão passando e vai vir um problema, uma pandemia da obesidade nos adultos que já vem acontecendo, só vai agravar. Então, eu acho que esse olhar para as pessoas em casa, para procurarem ajuda, identificarem isso, é fundamental. Eu acho que esse tema é extremamente valioso na área da saúde. Eu acho que é um dos principais temas da atualidade. Parabéns pela escolha do tema. Olha, eu gostei demais. Inclusive, tem alguns alimentos que eu vejo, quantas vezes eu vou ao supermercado, eu vejo carrinhos cheios de vários sabores de bolachas recheadas. Faça uma bolachinha em casa, a gente ensina aqui. Faça um pão de longa fermentação, faça pizza de longa fermentação. A gente ensinou já aqui também, porque a sua criança vai poder comer e não vai fazer mal, tão mal para ela. Né? Já que gosta de pizza, vovó, Maria das Dores, faz uma pizza para o seu neto. Muito melhor do que comprar aquela cheia de calabresa, gordura e etc. Então, eu acho que você disse uma coisa, doutor, e eu vou só reforçar. O alimento preparado em casa, com carinho, com cuidado na escolha daqueles ingredientes, vão fazer muito mais bem às pessoas que vão comer esse alimento do que comprar aquele gostoso que é cheio de sabor, de sódio, de gordura e etc. Tem muito sabor, mas vai fazer mal. Então, pensemos nas nossas crianças e pensemos também nos futuros adultos. Exato, né? Rita. Eu acho que a alimentação é tudo, né? A chave, o estilo de vida, para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida, alegria, né? Eu acho que evitar doenças. Doenças são inevitáveis, algumas são inevitáveis, mas tem doenças que são evitáveis. Um estilo de vida legal e a gente vive bem, vive feliz, né? Ter essa relação saudável com a comida. Sensacional a colocação que você falou de fazer em casa, é sensacional. Doutor, eu quero agradecer a sua participação comigo. Sempre, sempre, sempre bem-vindo. Rita, uma alegria, eu acho que ajudar, participar, vocês são uma graça, a gente sente muito em casa, o pessoal de casa acolhe a gente. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria. E poder ajudar o pessoal de casa também, né? Trazer um pouquinho de informações, né? Isso é bom demais.